A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos irmãos que nos acompanham nesse vídeo, aos internautas e amigos. Nós estamos aqui em período de pandemia, com restrição ao às nossas reuniões presenciais. Hoje é dia 29 de agosto de 2020. Então estamos estudando a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, e baseado neste livro que todos estão acompanhando na Igreja em Cosmópolis, que é a série do Alimento Diário, Ministros da Nova Aliança, cujo título deste livro já é o 6º exemplar, é Embaixador de Cristo. E a mensagem desta semana é a mensagem 2, cujo título da mensagem é Sob a Restrição de Deus, baseada na Epístola de Paulo aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 10, sobre qual era o pano de fundo, o que acontecia aqui quando Paulo escreveu este capítulo 10 e 11 aqui da epístola. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele tratou de ele escreveu num tom bem duro, de repreensão, pois ele estava tratando dos problemas que ocorria ali na igreja em Corinto. E para cada problema, nós já estudamos essa epístola, já gravamos vários vídeos sobre isso, para cada problema que os irmãos apresentavam ali na igreja em Corinto, Paulo apresentou 2 aspectos de Cristo como solução. Então, 10, 11 problemas que ele listou, ele apresentou 22 aspectos de Cristo como solução para os problemas. Enfim, então a primeira epístola de Paulo ela foi escrita à igreja em Corinto sob esse aspecto de repreensão, de dureza. Já a segunda epístola, ele escreve num tom de reconciliação. Paulo estava mostrando sua humanidade, seu amor para com os irmãos nessa epístola, reconciliando com eles, tratando de toda a dureza que ele tinha tratado na primeira epístola. Agora ele estava se retratando, mostrando seu amor, a sua humanidade nessa segunda epístola. Mas ficou um problema a ser tratado. Na primeira epístola ele trata na segunda, que era a situação de que alguns irmãos da igreja em Corinto estavam rejeitando, colocando em dúvida a sua autoridade apostólica, o seu apostolado. Então, Paulo, na segunda epístola aqui de Coríntios, no capítulo 10, ele vem defender a sua autoridade apostólica. E ele inicia esse capítulo 10, logo aqui no versículo 3 em diante, mostrando que toda a situação de problemas que há na igreja, até mesmo essas questões de dúvida sobre a sua autoridade apostólica, a sua autoridade estabelecida por Deus, todas essas questões são espirituais. Na verdade, quem está por trás de todos os problemas que ocorrem entre os irmãos, problemas na igreja, é o inimigo de Deus. E nós devemos olhar para os problemas sob esse aspecto espiritual. Então, as soluções que nós vamos apresentar para os problemas também devem ser espiritual. Por isso, Paulo inicia esse capítulo sobre essa ótica desse problema, mostrando aos irmãos, no versículo 4 desse capítulo 10, que as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa batalha, da nossa luta, não são carnais, não são humanas, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que armas é essa que Paulo estava utilizando para mostrar aos irmãos? A arma que ele utiliza, que é espiritual, é a palavra de Deus. Lembra da armadura de Deus, lá em Efésios? Cuja instrumentos, componentes dessa armadura são todas de defesa. Está no capítulo 6 de Efésios, no versículo 12, o mesmo apóstolo Paulo vem falar que a nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, não é humana, não é contra as pessoas, e sim contra principados e potestades, são espirituais, é contra o inimigo de Deus. E aí ele começa a dizer ali
para nos revestirmos com a armadura de Deus e vem falando de cada componente dessa armadura, né? O calçado para proteger os pés, né? Que ele explica o que é, o capacete, a couraça, todos são instrumentos de proteção. E apenas uma arma que está no versículo 17 que ele fala para nós tomarmos a espada do Espírito. Então a única arma de ataque é a espada do Espírito na armadura de Deus. E aí ele mostra aqui em Efésios 6:17 o que é essa espada que nós devemos tomar para atacar, para lutar. E aqui em Corinto ele vem falar das armas que são espirituais que ele toma. A arma é a palavra de Deus. Então o que Paulo estava usando na igreja em Corinto e mostrando para eles que ele estava usando da palavra de Deus, que ela é poderosa para destruir fortalezas. E o que são essas fortalezas? São as muralhas, os castelos que se formam em nossa mente, né? Que cria uma barreira tremenda para que Deus possa agir com o seu plano, mostrar toda a revelação do seu plano a nós. Então toda essa fortaleza que se forma em nossa mente é formada pelo inimigo de Deus. E ele fala também que essa arma, que é a palavra de Deus, ela também é poderosa para anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sofismas são os arrazoamentos, pensamentos, as conjecturas que nós ficamos na nossa mente, né, pensando, ali conjecturando, será que é isso mesmo, será que não é? Então, para destruir tudo isso, a palavra de Deus. A nossa base de tudo que nós nos movemos e nós fazemos na obra de Deus é através da Bíblia, da palavra de Deus. Tem uma dúvida sobre algo que o irmão está falando, que a pessoa que está à frente está ensinando, ministrando a palavra? Devemos ir na palavra de Deus para tirar essas dúvidas. Tudo com relação ao plano de Deus, nós devemos orar, ter comunhão com Deus e ir na sua palavra, que Ele vai revelar para nós. E Paulo estava utilizando essa palavra para mostrar para os irmãos a sua autoridade apostólica. E ele também fala aqui no versículo seguinte que ela é poderosa, né, para destruir sofisma, altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, ele inicia essa defesa sua mostrando essa questão espiritual, que não é carnal e sim espiritual. E no versículo, a partir do versículo 13 até o 18 desse capítulo 10 de 2 Coríntios, Paulo vem falar que há uma restrição da parte de Deus. Primeiro, eu quero ir num versículo que está em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no versículo 18, que diz assim, ó: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. E depois ele mostra no versículo 22 que todos os membros são necessários. Então, nós estamos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. E Paulo vem falar na sua primeira epístola aos Coríntios que Deus é que coloca cada membro na igreja conforme ele aprova e conforme a sua vontade. Ele concede dons, isso nós já estudamos em outras ocasiões, ele concede dons a cada um, ele concede capacidade a cada um. E em Romanos, no capítulo 12 de Romanos, no versículo 3, o apóstolo Paulo ali nos mostra que cada um de nós não deve pensar além ou agir além do que convém, mas sim segundo a medida da fé que recebemos. Então, cada um de nós, por esses versículos, nos traz uma luz que cada um de nós foi inserido no corpo de Cristo, que é a igreja, pelo próprio Senhor, e Ele concedeu dons e capacidades a cada um de nós. E nós não devemos fazer, agir, pensar além da proporção desse dom que recebemos e da medida da fé que recebemos. Em termos práticos, o que significa? Que nós recebemos da parte de Deus, nós sabemos qual é a nossa capacidade de atuação, de servir o Senhor. Então nós não devemos agir além dessa medida. Quem mostra isso para você? A tua comunhão íntima com o Senhor. Você sabe até onde você pode ir e aí você vai respeitar todos os irmãos
e o serviço de cada um e a atuação de cada um no corpo de Cristo, na obra de Deus. Paulo estava mostrando para os irmãos nesse capítulo 10 aqui que há uma restrição do Senhor, do versículo 13 ao 18, por causa do tempo eu não vou ler. Os irmãos já leram durante a semana na mensagem, nós estamos aqui apenas fazendo uma revisão e tocando no ponto, naquilo que me tocou, eu estou compartilhando com os irmãos. Mas na leitura desses versículos você verá que há uma restrição da atuação de cada um de nós na obra de Deus. Deus tem uma régua, uma medida para cada um de nós, até onde nós podemos agir, até nós podemos ir. E Paulo tinha uma intimidade com o Senhor, que ele sabia qual o limite dele exatamente. E tudo isso ele mostrou para os irmãos. Então, como eu já disse, Deus colocou cada um de nós no corpo de Cristo com uma função, com uma capacidade. E todos nós somos importantes, irmãos. Não há um membro do corpo que não é importante para o Senhor. Já diversas vezes tivemos essa comunhão sobre isso. Efésios 3, versículo 11 e 12, eu gosto demais desses versículos que mostra ali que Deus estabeleceu alguns irmãos com função de profeta, de mestres, de evangelistas, de pastores. Mas o versículo 12 mostra para nós que a função desses irmãos, que nós, no nosso conceito humano natural, nós olhamos para eles e os colocamos numa posição superior aos demais irmãos, né, como líderes, pastores, mestres, evangelistas, né, que estão, apóstolos que estão aí ministrando a palavra, que estão à nossa frente, nós o colocamos como uma posição superior aos demais irmãos no conceito humano. Mas você vai para a palavra de Deus nesses versículos, você verá no versículo 12 que esses irmãos foram estabelecidos pelo Senhor com a função de treinar, desempenhar, ajudar os irmãos, os demais santos, a desempenhar a sua própria função, o seu serviço, para que os santos, desempenhando seus serviços e suas funções no corpo de Cristo, haja a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, os olhos do Senhor estão voltados para os santos. Tá? Esses irmãos que foram estabelecidos com essas funções, não profissão, mas funções no corpo de Cristo, de pastorear, de ser apóstolos, eles estão mestres, evangelistas, eles estão servindo os santos, para que os santos desempenhem seu serviço. Nesse aspecto, eu fiquei imaginando, aqui eu estava lendo esses versículos há pouco, imaginando o seguinte: o mestre é aquele professor, é aquele que conhece a palavra, que ensina, que realmente dá um ensino da palavra para os irmãos. Então, nós podemos comparar esse mestre que a palavra aqui nos mostra realmente a um professor. Então, lembre da escola, né? Há tempos atrás, hoje já mudou tudo, mas há tempos atrás, alguns poucos anos atrás, nós tínhamos avaliações, né? Bimestrais, então era 4 avaliações que nós tínhamos durante o ano, e aí você tinha um número de pontos a somar. Se você não atingir aquele número de pontos para ser aprovado, para passar para a próxima série, você tinha que fazer uma recuperação, né? Era uma oportunidade ali, uma misericórdia de você ser aperfeiçoado, fazer um período de recuperação, fazer uma nova prova para conseguir aquela pontuação e ser aprovado. Caso não conseguisse, você estava reprovado, e aí faria de novo todo aquele ano letivo que você estudou, aquele período que você estudou, você teria que repetir no próximo ano de novo. E caía para outra turma, né? Outros colegas, aí você já perdia aquela turma ali que você ficava reprovado. Eu acho que a maioria que está assistindo se lembra desse período aí. E agora eu fiquei imaginando o seguinte: você imagina o mestre, o professor dar aula o ano todo, ensinar, se esmerar no ensino daqueles alunos, e chegar no final do ano 80% da classe foi reprovada. Que decepção para esse mestre, hein? Que decepção. Se todos fossem reprovados, porque demonstrava que ele não era um bom mestre, porque a sua função era ensinar e fazer de tudo, se esmerar para que os alunos realmente entendessem e recebessem entendimento do seu ensino para ser aprovado. Então, uma classe que reprovasse um grande número de alunos, algo tinha de errado com o professor. E então o professor também tinha a avaliação. Então eu trouxe para o lado espiritual, fiquei pensando nessa questão aqui. Deus estabeleceu alguns como apóstolos, mestres da palavra, do ensino,
evangelistas, enfim, com a finalidade de cuidar dos santos, cuidar das pessoas. Já falei em outra ocasião aqui que o negócio de Deus é pessoas. Tá? Cada empresa tem o seu negócio particular. O negócio de Deus é pessoas, é salvar pessoas e levar pessoas para o reino, ser aperfeiçoadas, ter uma mudança de vida. Ele quer dar uma nova vida para a pessoa. Abandone esse natural nosso, esse viver humano natural, e tenha a vida de Deus que nos transforma. Então, imagina se todos os irmãos que estão sob o nosso cuidado for reprovado na questão de reinar com o Senhor. Será que nós também não teremos uma parcela aí, né, diante do Senhor de responsabilidade com relação a isso? Esse assunto é muito sério. Então Deus colocou cada um no corpo de Cristo com a sua função. Só que o Paulo mostra para nós que há uma restrição, ou seja, um governo de Deus. Vamos tratar dessa restrição como um limite, um governo de atuação em nós. Então, o que ele quer mostrar aqui é que nós não devemos ir além do que convém. Nós devemos servir o Senhor de acordo com os dons que recebemos. Por isso ele deu dons diferentes para os irmãos e colocou cada um no corpo conforme lhe aprouve, sob a função que lhe aprouve, cada um no seu lugar, na sua função, desempenhando o seu serviço, para que todos juntos, tá, edifiquem o corpo, haja um crescimento, tá, espiritual da igreja dos irmãos. Então, toda a obra que é realizada na igreja é do Senhor, não devemos nos gloriar. Se você tem sucesso no seu serviço, na sua função, naquilo que você está desempenhando, glorifique-se ao Senhor, pois tudo aquilo que você está fazendo, que desempenhou, é graças aos dons que Deus concedeu. Então, Ele é o único que deve ser glorificado, tá? Essa restrição, esse limite que Deus colocou em cada um de nós pode ser interior ou exterior. Interior, eu anotei aqui alguns pontos que eu desfrutei, essa restrição pode se dar internamente. Eu lembro de Colossenses, capítulo 3, versículo 15, onde diz ali que Cristo, a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração. Quando se fala em árbitro, nós, principalmente os irmãos aí que gostam de futebol, acompanhar, vai se lembrar do árbitro de futebol. Qual é a função dele? Ele é que diz, avança, para, foi falta, apita, para aí. Pode seguir, não foi nada, segue em frente. Ele faz um gesto ali e o jogador continua. Enfim, é ele que decide. Interiormente, a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração. Então, isso mostra que nós devemos ter uma comunhão íntima com o Senhor diariamente para sentirmos se na obra do Senhor nós devemos avançar, devemos parar. Interiormente, muitas vezes o Senhor vai colocar. Eu já tive várias experiências desse tipo e creio que todos os irmãos que estão assistindo tiveram também. Muitas ocasiões, apenas você sozinho, todos ao teu redor está dizendo para você fazer algo, mas interiormente você não tem paz. Você vai diante do Senhor na sua comunhão íntima e não tem paz. Então o Senhor vai falar no teu espírito interiormente, não avance. Você não tem paz, não é do Senhor. Então nós precisamos conhecer essa restrição, porque senão nós deixamos a restrição, o governo de Deus na nossa vida de lado e aí avançamos segundo o nosso entendimento, segundo as nossas vontades, nossas emoções, fora do encabeçamento de Cristo, e nós continuamos tomando decisões por nós mesmos. Se tiver sucesso, se você continuar por si mesmo, não será contado diante do Senhor. Se tiver fracasso, o Senhor não aprovou, porque Ele não estava dando passo para você seguir, você não ouviu, continuou, teve fracasso na obra, então deve haver um aprendizado com isso. E também tem a restrição, a limitação, do Senhor, o governo dele sobre nós na questão exterior. Muitas vezes vai haver questões exteriores a nós que não permite o avanço do Evangelho. Tem um versículo aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2, que mostra uma experiência de Paulo, aqui, no capítulo 2, versículo 12 e 13, que ele diz assim, ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, olha só, no versículo 12 ele fala que uma porta abriu, então ele estava fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho, avançando com o Evangelho. E eu não sei ali qual foi a porta que abriu, mas uma porta se abriu ao Senhor. Então algo exterior aconteceu que era favorável à pregação do Evangelho. Mas no versículo 13, Paulo diz, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, paz interiormente, paz no coração, paz no espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito,
Por isso, despedindo-me deles, né, dos habitantes ali de Troade, parti para a Macedônia. Então você viu aqui que Paulo não teve paz interior, tá? No seu espírito para permanecer naquele local pregando o evangelho, porque Tito não estava ali, ele esperava encontrá-lo. Então teve um fato exterior, que era a ausência de Tito, e também teve um fato interior, que era a falta de paz, de tranquilidade no seu coração, no seu espírito. E aí então ele tomou outra decisão. Esse é um exemplo de situações. Nós agora estamos sob a restrição das reuniões presenciais, num período de pandemia, embora está muito próximo de nós voltarmos a nos reunirmos. Mas então há uma situação exterior que nos impede hoje de nos reunirmos presencialmente. Então essa é uma limitação também. E quem colocou? Tá? Quem colocou é inimigo de Deus, né? Essa pandemia, doença, vírus e tal, mas está sob o governo de Deus. Se ele não permitiu, se por enquanto não cessou a pandemia, o vírus está avançando, a pandemia está aí, então nós devemos nos precaver e obedecer às autoridades. Se estão, né, informando que não é aconselhável nos reunirmos presencialmente porque o risco é grande de contaminação, vamos obedecer às autoridades e estar debaixo dessa limitação exterior do Espírito. Se o Senhor permitiu tal situação, está permitindo ainda acontecer essa limitação, nós devemos obedecer, tá? Devemos estar debaixo da restrição do Espírito também. Então, quando tudo isso aconteceu, essa restrição, nós tivemos comunhão com os demais irmãos, né? E não sentimos paz no nosso espírito. Várias vezes nós falamos aqui em Cosmópolis de nos voltarmos a nos reunir presencialmente, mas o Senhor não permitiu. Tá? É muito próximo a quando nós decidimos, né, no mês de agosto, início de agosto, a voltarmos a nos reunir, a fazer o partir do pão. Quando eu decidi, quando eu tive comunhão com os irmãos, né, eu, o Henrique, o Ricardo, quando nós tivemos comunhão, eu cheguei a falar com o irmão Antônio, enfim, numa breve comunhão, quando nós decidimos a fazer o partir do pão presencialmente no mês de agosto, quando houve essa decisão, eu falei, então vamos fazer, então, talvez no próximo domingo, eu e a esposa fomos cometidos de Covid, fomos né, contaminados pelo Covid, e aí toda a situação de tratamento e tal, 15, 20 dias em casa aí, passamos dias difíceis, mas graças à misericórdia do Senhor, Ele nos concedeu cura e de acordo com a tua misericórdia estamos todos bem. Então, houve uma limitação, uma restrição, o Senhor não permitiu. Eu entendi dessa forma, que o Senhor não permitiu a reunião presencial naquele momento. E agora estamos orando ao Senhor, ver se Ele vai permitir no mês de setembro a voltarmos a reunirmos. Então nós devemos estar em comunhão com o Senhor para perceber isso, quando é a vontade do Senhor e quando não é a vontade do Senhor. Essa restrição de nos reunirmos presencialmente deixou todos os irmãos, isso é a igreja toda, irmão, está passando por isso, deixou todos os irmãos praticamente em casa, né, com a sua família. Porém, nós estamos impedidos da comunhão presencial, mas nós temos a comunhão, né, virtual, online, reuniões, diversas reuniões. O que eu senti, que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: houve uma restrição de reuniões, nós estávamos habituados às reuniões, mas por um outro lado, quando nós viemos para a nossa casa, nós recebemos uma porção tão elevada da palavra profética como nunca houve durante todo esse período. Nos últimos, eu ouvi, teve algumas palavras, uma série de mensagens liberada pelos irmãos sobre escatologia, que são os acontecimentos, né, do tempos do fim, que eu ouvi há 15 anos atrás. E ainda tinha algumas dúvidas e gostaria muito de ouvi-las novamente. E agora foi ministrada. Recentemente, agora semana passada, o irmão Esdra deu 4 mensagens na conferência a Igreja em Poços de Caldas, mas acabou sendo uma conferência para o Brasil todo, né? Porque nós temos acesso à internet, foi transmitida ao vivo pelo YouTube, e nessas 4 mensagens o irmão detalhou, foi versículo por versículo de Mateus capítulo 24, mostrando sobre os acontecimentos do fim, escatologia, né? E outras mensagens tantas atrás, mensagem que eu gostaria muito de ouvir e agora nós estamos ouvindo. Então o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que por um lado houve restrição
da parte do Senhor, a restrição do Espírito de nos reunirmos presencialmente, mas nós estamos em nossas casas recebendo um dispensar da palavra de Deus como nunca houve durante todo esse tempo. A sensação que eu tenho é que parece que o Senhor pegou os últimos 15, 20 anos de palavra e deu tudo para nós novamente em 6 meses de pandemia. O que significa que os irmãos que estão nas suas casas acompanhando as mensagens do Instituto Vida para Todos, ministrada pelo Esdra, pelo Miguel, pelo Pedro e tantos outros irmãos que estão servindo, ministrando, os irmãos que estão atentos, se alimentando dessa palavra, teve a oportunidade de crescimento espiritual que nós tivemos ao longo de 15 anos. Os irmãos tiveram a oportunidade de receber toda essa palavra dispensada em 6 meses. Né? Só sobre escatologia, o Miguel deu mais de 60 pequenas mensagens. Né? A gente acompanhando as postagens dos irmãos, a gente liberando no grupo da igreja, está no Instituto, acessível a todos. Irmãos, então você percebeu, houve uma restrição, mas houve um dispensar do Senhor. Isso é maravilhoso. Né? Então, essa questão de sabermos que há um governo, há uma restrição, é estarmos debaixo desse governo do Senhor, debaixo desse encabeçamento do Senhor, para agirmos e servirmos o Senhor de acordo com o dom e a proporção da fé que recebemos. Há 3 ações do inimigo de Deus, que por causa do tempo, eu estou vendo aqui o tempo do vídeo, não vai dar para compartilhar muito em detalhes, mas há 3 ações que o inimigo de Deus quer fazer, agir para nos restringir desse governo divino na nossa vida e para anular o nosso serviço a Deus. E nós devemos ter bastante cuidado. O fato de estarmos nas nossas casas, na nossa, entre aspas, zona de conforto, nosso ambiente familiar, devemos ter bastante cuidado. A primeira ação que o inimigo de Deus quer fazer eu anotei aqui, pegar aqui minha anotação, a primeira ação é tirar a palavra de Deus do seu povo. É muito sério, irmãos. Pois quando a palavra é tirada de cada um de nós, nós ficamos sem referência. Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se nós não estamos lendo a Bíblia, se nós não estamos desfrutando da palavra de Deus dentro das nossas casas, nós estamos então sem luz para o nosso caminho. Então nós estamos entrando numa escuridão. A primeira coisa que o inimigo quer fazer é nos tirar a palavra de Deus dentro da nossa própria casa. Não é proibir a Bíblia, não é autoridades do inimigo de Deus entrar na tua casa e tirar a Bíblia de você, não é isso. É tirar a palavra de Deus do meu e do seu coração. É nos tirar o apetite espiritual pela vontade, pela palavra de Deus. É chegar na sua casa cansado do trabalho, sim, mas você tem tempo, você tinha várias reuniões durante a semana, agora você tem o tempo todo, todas as noites você está em casa. E alguns irmãos aí tem mais tempo ainda que está o dia todo em casa. Então, ele quer te levar para a TV, levar para o entretenimento, levar pela internet, levar até mesmo para os vídeos que às vezes nós ficamos na internet olhando, até vídeos falando sobre Deus, mas muitas vezes não traz edificação para nós. Então, é um alerta para nós. Nós devemos separar um tempo para desfrutar da palavra de Deus e pedir para o Senhor nos dar esse apetite espiritual da palavra de Deus. A segunda ação do inimigo de Deus é nos impedir de usarmos o nosso espírito, fazendo-nos ter um viver na nossa carne. Quando eu falo viver na carne, não é ser carnal, mundano, todo mundo envolvido com ações, com coisas mundanas, né, assustadoras. Não, basta você não usar o Espírito e não depender do Senhor. Tá? Eu anotei alguns versículos, por causa do tempo não vai dar para ler, eu vou deixar aí. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 18, versículo 27, e 1 João, capítulo 4, versículo 3, para nós desfrutarmos essa questão do Espírito. Tá? Vou ver aqui se vai dar tempo, eu tenho 29 minutos aí. 1 João... E a terceira ação do Senhor é cessar a comunhão com Deus. Então ele quer nos tirar a palavra, tirar o apetite de desfrutar da palavra de Deus. Ele quer impedir de você usar o teu espírito humano, e a forma mais prática e fácil disso é invocando o nome do Senhor, tá?
e ele quer cessar a tua comunhão íntima com Deus, porque a comunhão íntima com Deus te desenvolve uma intimidade com o Senhor. É completamente diferente de oração. Oração é algo formal, onde normalmente você vai com uma lista de pedidos diante do Senhor, ou até agradecimento, mas a comunhão é algo íntimo, é sem formalidade, é aquela intimidade que você desenvolve com o Senhor. E somente com essa comunhão, com essa intimidade, é que você vai estar debaixo da restrição e do governo de Deus. É onde você vai sentir no teu espírito, no teu coração, quando Deus diz, vai por aqui, vai por ali, para a direita, para a esquerda, para, adianta, enfim, você vai ouvir o falar de Deus, a paz de Cristo no seu coração, tá? E eu queria então só ler 1 João capítulo 2, versículo 18, onde ele diz, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Estamos na última hora. E o versículo 27, conhecido, diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permaneceis em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção que vos ensina a respeito de todas as coisas é verdadeira, não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Capítulo 4, versículo 3. E todo espírito, minúsculo, espírito humano, que não confessa a Jesus, não invoca o nome do Senhor, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está agindo no mundo. Então, o espírito humano que não confessa, que não tem intimidade, que não tem uma comunhão íntima, que não invoca o nome do Senhor, não é dele, entristece a Deus. Então mostra para nós que nós devemos usar o nosso espírito humano para desenvolver uma intimidade com o Senhor, para estar debaixo dessa restrição, desse governo, do falar de Deus para nós, tá? Desenvolvermos uma intimidade com o Senhor. E aí então o Espírito de Deus vai falar no nosso espírito humano como nós devemos agir. O apóstolo Paulo tinha tal experiência que cada um de nós possamos ter. Esse é um ponto que eu desfrutei dessa mensagem, desse capítulo da segunda epístola de Paulo e espero que ajude alguns irmãos que estão assistindo. Jesus é o nosso Senhor.